Olá, está no ar o seu programa favorito Entre Família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde para você que está sempre aqui na nossa companhia, encerrando essa semana, graças a Deus, né, Cris? Verdade, graças a Deus. Boa tarde, Suzane, boa tarde para você de casa. Um cantinho no seu sofá, um cantinho no seu coração, você que está na sua sala, você que está aí na cozinha. Pois é, meu querido, é o Entre Família que está começando com mais um tema fantástico. Hoje o tema é casamento maduro. Suzane, quando a gente casa, né, tá aquele negocinho, aquele primeiro ano, tudo é flores, ninguém tá quebrando, né, a beleza do casamento, mas existe aquele romantismo que já, né, que sai pelos poros e tal, mas com o tempo você vai vendo aquele defeitivo que você via no casamento, ele mais de perto, digamos assim, e às vezes não tão maquiado, né, vem um bafinho daqui, um cabelinho dali, e aí algumas coisas vão ficando, mas se for só, são as questões comportamentais, né, que você vai vendo, e aí algumas coisas podem ir para o ralo e complicar esse casamento que tinha tudo para dar certo, mas parece que quando você vê as raízes, as entranhas do relacionamento, a gente toma um susto. É isso aí, hoje vamos falar sobre casamento maduro e eu não sei, Cris, se tem alguma idade assim, quando você fizer 10 anos, aí sim, seu casamento está começando a amadurecer, não, só vai amadurecer com 20, enfim, a gente vai tentar entender o que é essa maturidade do casamento, será que tem a ver com a idade, né? Talvez, eu casei nova, então aprendi muita coisa lá no começo, para mim o começo foi mais difícil até, a adaptação ali, novinha, né, tinha só 22 anos, não tinha tanta maturidade de mente também. E hoje a gente tem uma terapeuta aqui para poder conversar com a gente, tentar explicar sobre esse lance do que é o casamento maduro. Se existe aquela crise? Exatamente, Isso, crise de 7 anos, depois tem a crise dos 14 anos. Aí, uma vez a gente esteve aqui no programa, inclusive, falando sobre essas fases. Mas será que isso é real? Será que agora o mundo mais acelerado... Porque antigamente a tecnologia passava de, sei lá, a cada 5 anos. Algumas tendências comportamentais, até as gerações tinham um espaço maior. Mas será que... Agora está em crise Não, anualmente. você pega uma pandemia da vida que o pessoal fala, olha, a pandemia acabou com o meu casamento. Não, te colocou de frente com aquilo que você estava fugindo. Né? Você pôde ver mais de perto. Então, alguns processos aceleram. Será que a vida acelerada fez com que a crise de 7 anos fosse a crise dos 3 anos? Dos 3, dos 4, sim. Todo ano uma crise. Chega junto com a gente para tentar entender. E hoje tem estreia de uma nova temporada do quadro do Lucas Nascimento. Que todo mundo inveja. Lucas, como sempre. Viajando. Ele tá, hoje vai ser um desafio, tá? Acompanha com a gente. Ele experimentou o açaí puro lá do norte do Pará. Será que ele gostou? É o que a gente vai ver hoje. Tem a nossa perguntinha do dia também, né, Cris? Verdade. Você acha que o seu casamento precisa amadurecer? Tá nesse processo já? A gente descreveu alguma coisa? E já digo mais. Manda a pergunta, porque hoje a nossa terapeuta vai estar sentada aí no seu sofá. 12 983 15 0249. Se não quiser se identificar, não tem problema, Suzane. É isso aí. Chega junto, vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Entre Família vai pro intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta e Suzane promessa dívida. A nossa terapeuta vai estar sentada nesse sofazinho para falar de casal. Achei que eu já tinha prometido alguma coisa. Não. Prometemos que teríamos atendimento, porque a gente levanta faz uma abertura dessa. Por meu Deus, o que está acontecendo aqui em casa? Meu Deus, eu não quero ver isso. Tem gente que foge, né, do assunto. Mas hoje você vai ter o assunto, mas vai ter a solução também, porque hoje a Cris está conosco. Cris Romero, terapeuta de casal. Ela que é psicóloga clínica desde 2004, atendendo casais, famílias, adolescentes. Ela também é mestre na área, né? Clínica de área de família pela PUC, palestrante. E também, meu querido, é um case, tá? 20 anos casada e mãe de 2 meninos gêmeos, o Davi e o Lucas, de 8 anos, contou pra gente nos bastidores. Enfim, ela tem que vir aqui, quando a gente falar de filhos gêmeos, trigêmeos, tem que ter a pauta, tem que ter a nossa terapeuta. Até o update, fizeram 9 anos agora, dia 16. 9 anos? Eita, então ela tem propriedade para poder falar com a gente. Cris, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e com você de casa também para a gente conversar um pouquinho sobre casamento, que é uma área da sua vida que eu tenho certeza que mexe bastante, influencia muito da nossa vida, da nossa vivência no dia a dia. Então faz sua pergunta e vamos conversar. Olha, isso aí, a Cris que está aqui pela primeira vez no Entre Família, já chegando, super sorridente, simpática. Casamento está enraizado, eu acho que quase na nossa existência. Inclusive, se a sua pergunta for um tanto difícil, pode mandar anônimo, né, como a gente sempre fala. Vamos começar então perguntando, Cris, sobre essa questão das crises, né? A gente fala, crise de tantos anos, tem a famosa dos 7 anos, né? Isso existe? Ou, sei lá, foi uma questão popular que a gente criou só para encher a conversa numa roda de casais?
Olha, não há dados científicos que sustentam que verdadeiramente existe uma crise aos 7 anos de casado. Então, assim, fiz 7 anos, é crise? Não é bem assim. Né? A crise pode começar no primeiro ano do casamento. A gente sabe que o maior número de divórcios acontece entre o 5º e o 9º ano. Então, a metade, mais ou menos, disso dá o 7. Por isso que as pessoas ficam com o número 7. E 7 é um número meio mitológico, assim, né? Meio... As pessoas têm uma coisa, assim, com o número 7. Então, talvez ficou o 7 na cabeça, no imaginário das pessoas. Mas a crise, todo casal vai ter crise, né? Todo casamento não vai passar por ele sem passar por uma crise, né? Mas ele pode estar no primeiro ano, no segundo ano, ele pode estar no terceiro, ele pode estar no... Óbvio que esses primeiros anos são aqueles que mais impactam, são as crises mais significativas, são nesses primeiros anos. Até porque são os anos de aquisição, os filhos chegam, são muitas mudanças dentro dessa relação que precisa ser administrado. E aí quando a gente não consegue fazer, a crise vai aparecer com certeza. Né? E Cris, me diz uma coisa, a gente tem um problema, né? A gente tem um ruído ali... Aí tem a tal DR. O que transforma uma DR em uma crise? Tipo, como que a gente chega? Olha, o casal está em crise. Como que a gente pode, né, trazer esse contexto de crise? O problema da DR é quando primeiro eu levo tudo muito para o meu pessoal, né? Então, o que você está falando, eu levo como se fosse um ataque e aí eu, na tentativa de me defender, eu começo a te atacar também. Aí a gente fica naquela... Só em ataque, defesa, atacando, e a gente não constrói de verdade. Porque o objetivo principal de uma DR é a gente construir acordos, né? E quando a gente não consegue fazer isso, porque a gente entrou nessa sintonia de só atacar e defender, né? A gente tem que desconstruir isso para abrir espaço para o verdadeiro diálogo, né? Que é aí que entra a maturidade. Né, que a gente pode ir falando um pouquinho ao longo do programa. O que é essa maturidade? Porque a maturidade vai impactar exatamente no momento da gente conseguir construir esses acordos através do diálogo. Né? Você acha, então, que essas pequenas discussões, talvez não muito bem resolvidas, elas desencadeiam numa crise mais forte? Ou é um conjunto de coisas, a depender do que o casal está passando, né? Se por uma crise financeira, se por algum problema de saúde, ou se individualmente, né? Ali ou o marido ou a mulher está passando por uma crise, às vezes até existencial, e nem se tocou disso. A conversa é crucial. Ninguém constrói nada sem conseguir fazer esse diálogo. Ela é importantíssima, né? O problema é que quando a gente não consegue ter essa boa conversa, a gente vai criando desconexões. E a ideia do casamento é a conexão. A gente casa buscando essa intimidade profunda. Né? Então, quando eu não consigo, na construção da conversa, fazer esse acordo, eu vou me desconectando. Né? E aí essa desconexão vai trazendo mais crises. Então, as circunstâncias da vida já nos abalam, como você disse, uma doença, o desemprego, as questões financeiras. Mas todas essas circunstâncias que vêm de fora, quando a gente está aqui conectados, quando a gente está aqui nessa unidade, a gente tem um enfrentamento melhor das circunstâncias que advêm de fora. Mas quando aqui dentro a gente já não está bem e não consegue ter essa conexão profunda, esse diálogo que constrói, aí a gente abriu margem para o desastre mesmo, né? E é o que você falou na abertura, a pandemia deixou a gente de cara com o problema, né? Então, ela não trouxe, ela foi um problema externo, mas quando aqui dentro não estava bem resolvido, muitos casamentos não conseguiram resistir. Ela só evidenciou, antecipou que talvez a pessoa estava tentando fugir, né? Exatamente. Deu de cara com o seu ruído. Agora, por exemplo, a gente está falando de uma só carne, né? Mas e quando uma das partes, ela não está afim de construir, sabe aquele negócio que meio que, a gente fala, meio que desistir, e o outro ainda está na luta para fazer com que essa fase possa... Porque se o outro não quiser... Não dá, né? Mas aí qual o comportamento daquele que está afim de fazer as coisas para fazer com que o outro queira se conectar, né? Isso é um probleminha, porque a gente não consegue entrar dentro do outro, modificar o outro e modificar inclusive o desejo do outro, né? A gente vai trabalhando, a gente vai tentando, mostrando, argumentando, explicando. Na verdade, eu penso que às vezes o mais correto é a gente trazer propósito para o casamento. Né? Alguém que não quer construir algo com uma outra pessoa está fazendo o que dentro do casamento, né? O propósito fundamental do casamento é fazer essa união, essa conexão para que juntos a vida fique melhor para construir a vida. Então eu começo a argumentar com o meu parceiro nesse sentido, olha, nós somos aqui parceiros.
parceiros de vida. Venha, né? Eu estou aqui para te ajudar. A gente vai quebrando certas barreiras e trazendo a mente desse meu parceiro, desse meu marido, da minha esposa, a refletir sobre a essência do que é que estamos fazendo aqui. Esse propósito do porquê nos unimos, né? Que é fazer a união das forças. Como diz a Bíblia, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar, né? É isso aí. Agora, Cris, a gente vai chamar para essa conversa um casal, né, que já tem uma relação mais madura, já bem estabelecida, para eles contarem para a gente sobre essa experiência, nos dar aí, quem sabe, alguns conselhos. Vamos convidar aqui a Nádima Forte, que é professora, e o Ismael Forte, que é pastor e agora está aposentado. A Nádima ainda não se aposentou, né? E a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Entre Família. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui, já conheço a Cris também, é muito bom poder participar e saber que o casamento é uma dádiva de Deus e que a gente pode ir se fortalecendo. Eu gostei dessa introdução, amadurecimento, mas é um fortalecimento de união, de unidade, né, que a gente precisa ter. Que legal, que bom que já... Boa tarde. Que legal que vocês conhecem a nossa especialista. Agora conta pra mim. Pelo que eu vi aqui, vocês se conheceram no internato e eu queria saber quantos anos vocês tinham e se foi amor à primeira vista. Na verdade, esse relacionamento foi um pouco demorado. Nós gastamos aí, eu principalmente gastei mais ou menos 8, 9 meses até conquistar a Nádima. Ela foi conquistada. Porque nos primeiros momentos, e mesmo depois de começar o namoro, ela ainda dizia, olha, se eu gostar de você, você vai ser o primeiro a saber. Então, foi um trabalho bastante árduo, mas compensou. Cara, gostei disso aí. Não, legal. Isso é para você que está aí, viu? Não é mais aplicativo, o algoritmo que faz esse trabalho. Não tem nada que substitua essa questão toda de conquistar. Agora, falando em conquistar, né, e a questão do fortalecimento, muito bem colocada pela Nádima, nesse contexto, a gente vê esse casal sorrindo aqui, essa intimidade, e com o tempo até o casal fica parecidinho, né? Fica parecidinho, eles ficam parecidinho, um sorriso, isso é legal, né? Essa conexão. Pergunto a vocês, nem tudo é um mar de rosas, né? Como que vocês lidaram com as diferenças depois que essas malas foram encontradas para fazer uma mala só? Como é que vocês ajustaram o jeitinho da cultura familiar, né? O jeito que a gente aprendeu a fazer as coisas? E quando une, a gente não casa com a mãe nem com a avó da gente, mas o amor é uma escolha. E diante dessa escolha, como é que vocês lidaram com as diferenças? Eu acho que a gente lidou com muita conversa, com um diálogo, lógico, mas teve um fator, eu vou até contar uma historinha rápida. A família dele é toda de italiano e todos falam muito alto. E a minha família já é mais quietinha, moderadinha, né? Então, de vez em quando, até hoje, ele fala alto e eu falo, tipo, menos. Aí ele falou, mas não se acostumou ainda? Eu falei, não. Então, tem coisas que nós vamos levar para o resto da vida. Eu não me acostumei e ele também, assim, lógico que a gente vai chegando, cuidando dos limites. Então, nem sempre está muito lá, nem muito cá, e a gente foi chegando num meio termo. Então, é isso que nos ajuda, mas tudo isso é com conversa. Então, se alguma coisa pegou em mim, eu, tipo, levanto o meu dedinho, tipo, peço um tempo, e daí falo, olha, assim, assim, assim. E da mesma forma ele também, né? Às vezes não é naquele momento que está a coisa incendiando, mas o melhor, espera um pouquinho e depois a gente pondera, né? Tem que pôr o dedinho e falar assim, deixa eu ser ouvido aqui. E esse momento de adaptação não é muito fácil. Eu vim de um lar que tinha uma cultura, que tinha uma maneira completamente diferente da dela. Então, na minha casa, por exemplo, o homem não limpava banheiro. Então, quando ela se casou, ela ficou esperando por mim para limpar o banheiro. Então, nós tivemos que nos ajustar na cultura familiar para poder caminharmos juntos e hoje as coisas acontecem naturalmente, não tem problema. Mas esses momentos de adaptação é muito importante e quando você escolhe a pessoa e quer e sabe que tem a bênção do Senhor envolvido nesse assunto, tudo se torna mais fácil. Ah, que bonitinho ouvindo você falar assim. Esse negócio de banheiro e lixo é complicado, né? Sempre tem uma história para contar. Agora, vocês estão casados há quantos anos?
38 anos. 38, uau. Eu tô vendo aqui que vocês têm 2 filhos, né, que já são casados. Tem o Danilo, que tem uma filhinha de 2 anos, a Cecília. E vocês têm a Franciele, que tem uma menina de 1 ano e 7 meses e tá gravidinha aí de 10 semanas. Então vocês estão numa fase agora que só estão vocês dois em casa, né? Como que foi essa fase do ninho vazio que a gente fala, né? Se vocês têm alguns hobbies, algumas coisas, porque muitos casais, às vezes quando se aposentam, que começa a conviver junto todos os dias, né, a todo tempo, começam a ter algumas confusões e algumas crisezinhas, né? Como é que está sendo para vocês essa experiência? O ninho vazio começou paulatino, né? Porque os meninos foram para o colégio, estudaram no internato também. Então, nós tivemos aí um momento para nos adaptarmos. Eles saíram também do país para fazerem um tipo de aprendizado de outra língua, de outra cultura e tudo mais, um intercâmbio. Então, isso foi mais ou menos devagar, não foi de uma vez, não foi súbito, mas realmente, quando o casamento aconteceu, dá uma sensação de vazio, porque quando eles estavam no internato, você sabia que eles iam voltar, né? Quando estavam no intercâmbio, você sabia que eles iam voltar, agora não. Mas nós procuramos substituir por outros tipos de atividades e eles também estão sempre presentes na nossa vida. A gente passa muitos finais de semana, conversamos todos os dias, várias vezes por dia, então nós praticamente não houve assim uma saída. Nós nem sentimos o ninho vazio, porque o quarto dele e o quarto dela ainda permanece aqui e eles vêm sempre, usam e tudo. Eles têm a chave da casa, tá? Uau! Então, é importante. Mas como que nós lidamos com algumas coisas, por exemplo? Nós temos mais tempo para fazer atividade física, a gente faz caminhada. Tem uma cachorra que é da minha filha, mas que é guarda compartilhada, então ela fica aqui em casa a maior parte do tempo. Então a gente sai para caminhar com essa cachorra. E de lazer, o que a gente faz? Às vezes, lógico, tem que envolvê-los por conta das netinhas. Então, se nós vamos para um parque, se a gente vai passear, mesmo para ir ao shopping, sempre a gente convida um dos 2 casais ou toda a turma, né? Mas ele gosta muito de coisas de marcenaria. Então, o hobby no momento, tá? Vou até confessar aqui, é comprar equipamentos e comprar isso em ferramenta. Então, por enquanto, o hobby é esse, porque eu ainda, como estou trabalhando, a gente está num apartamento pequeno, mas ele já faz algumas coisinhas com isso. Mas juntos, esse hobby eu não compartilho, né? Tanto, além de segurar às vezes alguma coisa, mas nós gostamos muito de viajar, de sair com amigos, de receber pessoas. Então, esse é um hobby bem de estar junto com outras pessoas. Isso é muito gostoso também. E a gente gosta de assistir filme também. Que delícia. 38 anos juntinhos, eu acho que a gente pode encerrar aqui, Cris, Gente, pedindo um conselho. Bom demais, um conselho pra gente aí do que vocês, rapidinho, de alguns segundos aqui, mas para quem está com um problema na mão agora aí, olha, está querendo desistir, uma frase especial para o pessoal de casa. Eu acho que a gente tem que aprender a desenvolver mais paciência e respeito. Para mim, essas 2 coisas são fundamentais. Então, respeite o gosto do outro, como o outro é, como ele veio ao mundo, e admire essa pessoa. E desenvolva paciência, porque tem que dar aquela respirada funda, contar até 3.000, né? E daí vai funcionar. E um empreendimento a longo prazo, como o casamento, nós precisamos escolher um ao outro todos os dias. Então, é uma decisão que nós tomamos. Eu quero ficar com você, quero envelhecer com você, quero ver nossos filhos crescer, nossos netos crescerem. Então, é uma decisão diária que nós fazemos. E isso nós temos feito cada dia. Ô, bênção. Pastor, um abraço especial, Nádima, um cheiro para vocês, aproveitem os netos, que Deus abençoe essa jornada aí, que essa família possa realmente cada vez mais ser feliz e tendo Deus, o restante é acrescentado. Um grande abraço. Obrigado, muito obrigado. Gente, que fofo, né? Um casal fofinho ali, grisalhinho, e ninguém tapou o sol com a peneira dizendo, olha, realmente, na minha casa lá, ninguém limpava banheiro. Depois eu tive que aprender a limpar banheiro. Eu achei tão interessante, Cris, que o que a Nádima falou. Ela falou o seguinte, tem coisa que não vai mudar, né? Por exemplo, ele fala mais alto, ela não fala, né? Não fala mais baixo. E é para toda a vida. Ele perguntou para ela, vai se acostumar? Ela, não me acostumei. Então, eles tentam
né, naquela gangorra ali do equilíbrio levar. E eu achei interessante eles falarem isso, porque eu acho que a gente também tem uma falsa sensação de que de repente o outro vai mudar, né? E aí tudo vai ficar bem, porque de repente o outro tem um jeito que eu não curto muito. O casamento é feito, a gente nunca pode esquecer dessas 3 esferas, né? Que precisam ser olhadas e cuidadas e respeitadas. O eu, o outro e o nós. Quando a gente cuida das 3 e dá espaço para essas 3, aí ele funciona bem. Então, assim, tem o eu do meu marido, que é dele, e eu preciso respeitar. Tem coisas que ele vai conseguir aperfeiçoar, ok, mas tem coisas que não vai dar para aperfeiçoar, porque é muito inato dele, é como o tom de voz, né? Então, a gente vai ali equilibrando e vai aceitando. E acho que quando a gente fala de casamento maduro, a gente também está falando de uma pessoa que vai amadurecendo. Né? Porque o que é esse amadurecimento? A criança nasce egocêntrica e egoísta. Né? E não dá para continuar egocêntrico e egoísta ao longo da vida. Num casamento é completamente inviável. Então, não é tudo para mim. Peraí, tem uma outra pessoa aqui comigo. Né? Não é tudo do meu jeito. Peraí, tem uma outra pessoa aqui comigo. Né? Então, quando eu olho para esse outro e eu consigo entender esse outro do ponto de vista dele, respeitando esse outro, aí a gente vai começar a funcionar melhor. Então, peraí, ele tem uma cultura, ele vem de uma cultura diferente, eu posso respeitar isso aqui? Ok. Não é tudo no meu tempo? Ok. Então, vamos aqui construir os acordos, né? Olhando nessa perspectiva. Então, o casamento que consegue amadurecer é composto por 2 pessoas que também são maduras. A gente vai amadurecendo. Você falou que casou cedo, né? Então, a gente vai amadurecendo e essa facilidade de se adaptar às circunstâncias, porque nós nos transformamos. Eu conheci meu marido com 15 anos e ele fala assim, você me enganou, você é uma outra pessoa. Eu falei assim, graças a Deus, né? Porque a gente amadurece, a gente cresce, a gente vai mudando e a gente vai se adaptando. E eu acho que isso traz até um gostinho diferente para o casamento, porque eu vou redescobrindo essa pessoa que está comigo, não é? Mas aí eu preciso estar aberta a entender que tem um outro, que eu preciso dar ouvidos, que eu preciso respeitar e que eu preciso construir acordos com este outro, né? E Cris, uma coisa que você falou, né, é acordo, é minha palavra-chave, porque, e tá tudo bem a gente chegar, olha, já não somos mais aquele casal que assinou esse acordo, e outra, tem várias coisas que são inevitáveis. Entrou um filho, tem que ter um acordo, porque vamos ter um pet, ok? Questões financeiras, quais são as regras da casa? Porque não adianta copiar o que o vizinho faz, porque lá são 2 outras pessoas. E a gente tem esse costume de querer pegar um template, né, de Word com o contrato pronto do vizinho, só que esse contrato foi feito para aquelas personalidades, aquele estilo de vida. Então, seria muito legal o que você falou, né? Que se tem 3 pilares aí, né? Eu, ele e nós. Eu acho que você tem que ter um autoconhecimento, conhecer bem o outro, para poder saber, está na hora de refazer esse contrato. Ou, quem nunca teve, colocar nesse papel, nessa mesa, da verdade. Exatamente, né? Exatamente. Você falou tudo. Acho que um casamento que chega à maturidade é constituído, como eu disse, dessas 2 pessoas que conseguem buscar o que você disse, autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha dificuldade, eu sei os meus pontos fracos, as minhas vulnerabilidades. Eu sei naquilo que eu sou boa, naquilo que eu consigo administrar, né? E eu consigo agora aprender a conhecer o meu parceiro, meu marido. Então, eu passo a não só me autoconhecer, mas eu olho para este outro e busco conhecê-lo. Conhecendo o meu marido, eu já sei onde a gente vai ter mais dificuldade. Aí a gente começa a construir os acordos. Se eu estou só voltada para mim, não me preocupando com esta outra pessoa, eu vou querer as coisas do meu jeito. Aí a gente não constrói o diálogo. Aí não há conversa, há sempre uma imposição. Aí a gente passa a ter problemas significativos no casamento, né? Esse lance do meu jeito, seu jeito é muito engraçado. Tem um vídeo, mas não dá tempo de comentar aqui. E sempre que eu vejo esse vídeo, cara, é exatamente isso, né? A gente tem que tentar entender essa questão do jeito, porque às vezes a gente quer colocar o nós sobre o outro. Se a gente faz isso, o outro deixa de ser o outro, né? Exato. É confuso. Mas tem solução e tem saída. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua esse bate-papo super gostoso. A gente vai tentar entender, então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa relação. E você vai ter a sua interação aqui. Então, se você não mandou, diz aí. O seu relacionamento está precisando amadurecer? O que você acha que está precisando acontecer aí? Ou, se você considera um relacionamento maduro, conta pra gente qual é o seu segredinho. A gente quer a sua interação. 12983150249. O Entre Família vai pro intervalo e volta já.
Muito bem, estamos de volta aqui no programa falando sobre relacionamento maduro, né? E se tem um relacionamento que ajuda todos os outros relacionamentos, é o relacionamento com Deus, né? E você tem aquele relacionamento que vai engatinhando com Deus, você pede, ora para Deus, Deus responde, aí ele vai crescendo um pouquinho, vai criando volume, aí você pede algumas coisas, ele não responde, mas você continua com fé e tem um amadurecimento, né? Você pede algo, está complicado e às vezes até piora, e mesmo assim você tem base. Eu digo para você que quando a gente passa tempo com o outro, né? Eu saí do Sul faz tempo, perdi um pouquinho do Tu, a minha esposa fala muito você, é o sotaque. E se você pegar o sotaque de Deus, você tem que passar mais tempo com Ele, e a oração é essa terapia, Deus já conhece, mas você fala inclusive para você na oração. Cris, eu gostaria de melhorar a minha maneira de relacionar com Deus. Então é o seguinte, para você aqui na minha mão, tem um guia de estudo sobre a oração. Deus me ouve? Até uma pergunta. Cris, parece que eu falo com as paredes. Fala tanto de oração, né? Questões da Bíblia, Jesus orou. Como você pode usar ainda melhor a oração? 8 temas especiais, inclusive, pastor Lady Vux escreveu, vou mostrar para você, que em toda a página o pastor faz um convite para você, inclusive, para ter uma videoaula sobre o tema. Tem um QR Code aqui, tem a minha decisão, logo abaixo tem um QR Code, pastor Ledivan está ali, ele que é do Lugar de Paz, você aponta a sua câmera e vai direto. Então, além de você estudar com o guia prático, o guia te leva para as videoaulas específicas. É um presente aqui da nossa escola bíblica, você não vai pagar nada, foi pago pelo Anjos da Esperança, você vai mandar um zap agora, tá bom? O WhatsApp é o 12 98244 4449. Cris, mas uma revista dessa, um guia desse, deve ser caro. Garanto para você, hein? Você não vai pagar nada. Você manda mensagem, quero estudar com Deus me ouve, quero Deus me ouve, fala que é no Entre Família. Você vai receber no WhatsApp o quê? Um link. Nesse link você vai clicar e você vai fazer um cadastro com o seu nome, seu endereço, coloque certinho, porque vai pelo correio, tá? Você não vai pagar nem o correio. Coloque o seu CPF e fique tranquilo, fique tranquila, porque nós vamos cuidar aí dos seus dados. Nós temos aqui a Lei de Proteção de Dados com a Novo Tempo. São milhares de pessoas, são mais de 1000 guias que a gente envia por dia. Exatamente, totalmente de graça. O WhatsApp está aqui, que é o 12 98244 4449. Aposte nesse relacionamento para você, colocando ele em primeiro lugar. E a própria palavra fala que as outras coisas vos serão acrescentadas, sabedoria e muito mais, com o nosso guia que vai para sua casa. E Deus me ouve, ajudando você a fortalecer esse relacionamento. Enquanto você pede aí de graça, na Barbada aqui, você sabe o que é Barbada? No Sul a gente fala, né? Que é esse negócio moleza, molezinha, não paga nada. Tem agora um quadro que está de volta. E aí, partiu! Partiu! Quem vai partir sempre é o Lucas, que ele conhece cada lugar bacana. Ele traz para a gente algumas coisas particularidades daquele lugar. Então, para você que gosta de dar uma viajada com o programa, o Lucas te leva na mochila. E aí, partiu, vai para Belém do Pará. Vamos lá, Luquinhas! É isso mesmo, galera, estamos começando o E aí Partiu, esta nova temporada. Você que sempre viaja com a gente ao redor deste Brasil inteiro. E dessa vez, nessa temporada, realmente vamos cruzar o Brasil de ponta a ponta para poder mostrar para você algumas curiosidades, algumas histórias. Eu estou começando em grande estilo. Eu estou aqui, na Estação das Docas, esse cartão postal aqui de Belém do Pará. Tanta gente vem pra cá passear, comemorar, tá até rolando ali, um casamento, enfim, a gente vai conseguindo ver isso aí durante as viagens. E claro, tem muita coisa a poder mostrar, histórias pra conhecer e uma única pergunta pra você. E aí, partiu? Esse é um complexo cultural, turístico e gastronômico localizado à beira da Baía do Guajará. São 3 grandes pavilhões de ferro da arquitetura típica da segunda metade do século XIX. Já os grandes guindastes que marcam a área externa são do início do século XX. Olha só, tem uma outra curiosidade que eu quero compartilhar, acho justo poder compartilhar com você, que é o seguinte: quem vem pra cá, seja turista ou não, quem já mora por aqui, enfim, veio pra cá e não quer ficar tanto no calor, tanto aqui fora, pode ficar lá dentro, sabe por quê? É climatizado, tem ar-condicionado. Eu gosto muito aqui fora, vim, gostei, mas lá dentro tá compensando e muito, principalmente nesse horário do dia. Bora lá!
só, esse aqui é apenas um dos 3 galpões que foram revitalizados do antigo Porto de Belém. O que aconteceu? Revitalizou, melhorou pra caramba aqui, tá climatizado, super agradável. O que aconteceu? São vários restaurantes por aqui, o pessoal pode vir, fica aberto até meia-noite. Quem quiser curtir lá fora, ficar lá fora, tem a possibilidade, mas se quiser ficar fresquinho, tranquilinho, no ar-condicionado, pode também ficar aqui dentro. Ali mesmo achei a sorveteria Cairu, que está entre as 50 melhores sorveterias do mundo. E é claro que eu não ia perder essa, né? Olha só, acabei escolhendo o carimbó, que é uma mistura aqui de tapioca com cupuaçu. Eu gosto bastante do cupuaçu, então quando eu pedi o carimbó, não sabia que tinha essa mistura. Então já gostei demais. Refrescante, muito saboroso. E este é o carro-chefe aqui deles. A pessoa que me atendeu ali, ela acabou falando, eu pedi até uma dica pra ela, falou, ó, tem um carro-chefe, falei, então vou nesse. E realmente, muito saboroso. Só tem um problema, que eu acho que esse aqui vai ser pouco. Eu vou ter que voltar ali, experimentar mais alguma coisinha, outros sabores, antes de eu voltar pra São Paulo, antes de continuar com as atividades por lá. Mas agora, vou terminar esse trabalho. Desculpa. Fui! Olha só, mas Belém tem muito mais para oferecer, tanto que eu vim para um outro lugar agora, eu vim para o maior mercado a céu aberto da América Latina. Eu acho que você já ouviu falar, já deve ter visto aí algumas fotos, imagens, reportagens daqui. Eu estou no Ver o Peso, e só esse comecinho, andando um pouquinho para cá, eu já vi a diversidade de coisas por aqui. E é claro, quero conhecer de perto, experimentar, entender, quem sabe até conhecer outras histórias. Mas faz o seguinte, bora lá, vem comigo que tem muito mais para oferecer para você. Olha só, andando por aqui ainda encontrei a castanha desidratada, acho que até fácil, você tem na sua cara, só que aqui tem outros tipos de castanha, mas eu vou pedir para explicar para mim, o Ricardo tá aqui comigo agora, tá até já preparando. Essa aqui é muito comum, tá na minha casa, consigo ter por lá, mas aqui tem um outro tipo também, né? Essa aqui é desidratada, ela é exportação, durativa 6 meses. Essa aqui é a in natura. In natura, ela é natural, tiramos na hora. Ela estraga com 24 horas fora da geladeira. E essa aqui não, é durativa 6 meses, tá? E agora o que eu achei legal é que tudo isso aqui vem aqui dentro, né? Elas ficam aqui dentro. Parece até um combo aqui, ó. Todas elas estão aqui dentro, o que acontece? Depois eles acabarem quebrando isso daqui, vem pra isso, né? Aí vem pra aí a gente compra assim pra revender ele inteiro, né? E nós já compra ela toda tirada assim, saco de 50 quilos. Aí nós tira ela igual como está aqui, ó, pra revender. Aí nós revende um pacotinho desses, 130 gramas, a 10 reais, a 80 reais o quilo. Posso experimentar uma aqui, pra ver como é que é realmente a diferença? A diferença dessa para essa tem muito. Ó, essa aqui é muito boa, mas a in natura é mais saborosa, mais gostosa. Olha aqui, ela é mais suculenta. Mais suculenta. Agora já ouviu falar num tal de jambu que é muito utilizado na culinária paraense? Pois é, aqui eu encontrei. Agora se liga nessa viagem. Se eu comer esse aqui, ele vai dar dormência? Tá só uns 10 minutinhos só, mas ela tá mais concentrada nessa aqui, a dormência. Na flor. Lá tá mais suave lá na folha. Mas aqui é de verdade. Vou experimentar então. Experimenta aí. Come tudinho isso daqui? Pode comer. Mastiga aí pra te ver. É pra vocês. Fala que vem uma dormência. Já começou a... É rápido. Começa a formigar. Assim, falar, tem gosto, não sei o gosto, mas tá formigando. Começou a dormência. Começou. E é isso que acaba chamando a atenção nos pratos, você acaba colocando isso aqui, acaba... Nossa, bastante. Nos pratos. Fazem no restaurante, agora, pessoal de restaurante, eles estão comprando isso para a culinária, né? A nossa culinária para isso. É típico daqui mesmo, né? Daqui, Olha só, agora tem uma coisa que
eu não quero voltar para São Paulo sem experimentar, que é o seguinte, eles dizem que o açaí daqui é o verdadeiro açaí. Lógico, lá onde eu moro é totalmente diferente. Se você mora por essa região, sabe que a gente coloca leite condensado, tem leite em pó, enfim, várias coisas. Mas aqui é meio que puro, é diferente, é um outro gosto. Eu nunca provei, quero saber qual é que é e, claro, poder compartilhar com você. Então agora a minha missão é achar algum local que tenha esse açaí, provar e saber como é que realmente é isso. Bora lá. Vamos lá então, vim pra cá, então já pedi o meu açaí, você me entregou isso. O que é isso daqui, só pra eu me contextualizar aqui? Essa aí é a farinha de tapioca, cara. A primeira vez que o cara que vem tomar açaí não toma com farinha d'água. Na realidade é farinha de tapioca, por quê? É a primeira vez. Essa aqui fica molezinha, essa aqui fica bem durinha. Então, pra quem é a primeira vez, farinha de tapioca. E vem uma galera com uma realidade diferente pedindo, sem leite condensado aí, você tem... Isso acontece? Não, aqui a gente manda ir para outro lugar. Não, vai procurar outra cidade. Isso aqui em Belém do Pará não tem, não. É um erro fazer isso. Isso aqui é uma ofensa. Na realidade é uma ofensa para paraense. A paraense aqui tem que ser cabra macho, papai. Tem que ser da raiz. Aqui é raiz, então esse aqui é o verdadeiro açaí. Exatamente, verdadeiro açaí. Então, bora lá então. Duas então, de cara. Cheia. Isso aí. Mais uma. Mistura tudo na boca, papai. A galera gosta de ver aqui, a galera de boca cheia. Duas vezes eu faço para tentar com nossa eu menos uma vez, não cheguei hoje. Consegui lembrar assim do gosto do abacate, ele veio, mas muito diferente do que eu já estou acostumado, a minha realidade geralmente fazer aquelas misturas. Aqui realmente original ou puro realmente, colocar isso aqui, agora associar a uma coisa salgada também é muito diferente. Tem um pessoal que come com peixe aqui, enfim, é realmente uma refeição. Mas é uma experiência diferente, da qual estou gostando bastante, vale sim a pena, vale sim. Vou continuar aqui. Só isso. É tanta coisa que você acha, porque aqui no caso são várias camisetas e algumas tem que dizer assim, égua do calor. Eu já ouvi muito pessoal falando égua pra cá, égua do calor, égua de alguma coisa, enfim. As linguagens são bem interessantes e aqui você acaba encontrando, lógico, vai querer levar pra casa. Mas fica na minha cabeça, égua, o que vem? Deixa eu perguntar pra alguém que realmente já é daqui. Essa expressão, égua, o que é ao certo? Esse é um linguajar paraense. Por exemplo, égua da chuva, vai chover. Égua do calor, tá quente. Está me entrevistando, égua está me entrevistando. Por que está me entrevistando? Égua, tu está demorando muito. Sempre vai ter uma ocasião, você vai soltar um égua. É, égua do futebol, fraco pra caramba. Égua do futebol. É, fraco, muito fraco. E tem uma entonação diferente pra cada expressão, né? Égua, tá bom hoje a venda, beleza a venda hoje. Égua, que foi legal conversar com vocês, viu? Valeu, até mais, hein? Égua, bora. Égua, bora embora. Ai, acertei. Tá demorando muito. Eu tinha tanta coisa pra contar sobre Belém que um episódio ficou pouco. Fui abraçado de todos os jeitos, culturalmente, gastronomicamente e calorosamente. Eu não estou falando das altas temperaturas, mas do povo que fez um paulistano sentir o mais paraense possível. Mas esse é só o começo da nova temporada, tem muito mais. Mas e aí, partiu? Égua? Égua que o Lucas não gostou desse açaí, hein? A cara dele revelou, ele estava aqui. Eu acho que ele sentiu falta do leite condensado. E como é que o pessoal coloca? Farinha de tapioca? Não, tem um negocinho. Não, leite em pó, né? Leite em pó eles colocam. Leite ninho, né? Que tem até uma marca, ninguém tá fazendo aqui. Mas eles, exatamente, tem xarope de guaraná, algumas coisinhas assim que o pessoal coloca. Você viu que o cara... eu como ele puro com... Puro não é, né? Porque vai banana e mel. Mas é assim que eu como. Tô com 2 litros lá em casa. E pra gente que tá acostumado a comer desse jeito, esse puro é difícil Eu acho que o mais difícil seria pra mim, eles comem com salgado, né? Mas eu gostei. Você acredita? Com salgado? O peixe assado, aí vem esse açaí, um pouco mais firmezinho, uma farofinha de banana, pelo menos no restaurante onde eu fui. E você come aquele peixe, coloca aquele açaí, aquela farinha de banana. Eu não experimentei ainda, porque a gente tem a ideia de sobremesa, né? Mas vai que eu gosto de comer um peixinho Deu bom, viu? Então tá aí. Eu achava esquisito, mas deu bom. Já comeu?
Vale a pena a experiência. O Lucas foi muito engraçado, ele perguntando de leite condensado e o homem falando, capaz, daqui a gente foi pra outro lugar. Acho que é por isso que ele engoliu o açaí assim, sem falar Eu acho nada. que ele viu a mão dele, né? Ele viu a mão dele assim, rapaz, se eu falar qualquer coisa. Mas uma dica legal para você passar o final de semana lá. Tá aí, ó. Ainda mais Belém agora do que é Pará. frio, o frio não acaba nesse bom que- lugar. E vai agora a São Paulo aqui, Então- notícias aí não, porque não tem previsão do tempo, mas tá entre 3 e 7 graus São Paulo nesse final de semana queria ir agora. pro Pará, alguém me É. chama, por favor. Não aguento A mais. mínima, né? Parece bater pertinho dos 7 graus. Ai, senhor, lá vamos. Haja garganta para aguentar isso aqui, né? Hoje estamos falando aqui, então, sobre casamento maduro. E a gente vai chamar a interação agora, viu, Cris? Do pessoal de casa. Vamos ver as perguntinhas, os comentários que a gente tem aqui pra gente, pra você responder. Pode chegar junto aí. Quem tá chegando? Anônimo. Estou casada há mais ou menos 15 anos, temos 5 filhos e confesso que a decepção é maior que a vontade de lutar por ele. O Cris teve uma fala há pouco que descreve exatamente a condição do meu casamento. Descobri que luto sozinha. O meu marido não está se importando nem comigo, nem com os filhos, nem com ele mesmo. Vive alienado, desligado da realidade. Triste, né? Muito. Triste, porque aquilo que eu falei, a gente casa justamente para ter um parceiro, uma parceira de vida, né? E se deparar num momento da vida como ela, com 5 filhos, né? Lutando há 15 anos e sentir que nunca teve este parceiro de verdade, é o que a palavra que ela usou, decepção, né? Uhum. E trazer essa pessoa para a consciência do que é um casamento, da parceria, às vezes é difícil esse trabalho, né? Então a gente usa-se de paciência, mas a gente também reconhece os limites, né? Eu não consigo realmente entrar no outro, modificar o outro, então eu reconheço o meu limite, né? Mas a gente não precisa viver infeliz, né? Olhe para a sua vida, encontre ali significado para ela e faça desse momento o melhor que você puder, porque se você só focar nesta relação ou nesta pessoa, talvez você vai se decepcionar. Mas olhe para dentro de você, olhe para os seus filhos, para a família que você tem e tente encontrar ali um significado, tente buscar ali momentos de felicidade, de prazer e seguir a caminhada. E se você achar que realmente é insustentável, que você tentou de tudo e realmente ele não vem, reveja isso, chame ele para conversar, chame de novo, procure ajuda. Às vezes a gente se limita tanto em buscar essa ajuda, né? Converse com alguém, busque um terapeuta, se possível. Hoje a gente tem uma infinidade de clínicas gratuitas aí em escolas, em universidades. Busque ajuda, mas não se permita estar numa relação tão sofrida assim, porque a vida é curta para a gente perder tempo sendo infeliz, né? Muito bem, Cris. Obrigado. Então, vamos estar orando por você aí e obrigado por você tomar a iniciativa, né? Eu acho que o que a Cris colocou é muito importante, de você buscar essa ajuda profissional, porque às vezes vindo da sua boca parece que não entra aqui e sai daqui, mas às vezes uma profissional vai que alerte, né? E que legal que ela também te deu essa direção para você procurar nas linhas gratuitas, tá? A Cris é fera, tá tomando um chazinho com você na sua casa aí, tá bom? Mais participação na tela? É a nossa terapeuta te dando essa oportunidade. Agora quem vem participando com a gente aqui é a Nara. Sou casada há 17 anos, mas meu casamento caiu na rotina. Eu converso muito com meu esposo, ele até atende, mas não vejo mudanças, me sinto carente, até entende, né? Nos finais de semana, ele só vive no celular, não aguento mais. O que posso fazer, Cris? Essa questão toda, eu não estou dizendo que é a questão da Nara, né? Mas, assim, essa questão, quando você está no celular, parece que você está fugindo de algo e, às vezes, até da própria realidade do casamento. Mas existe um certo individualismo, uma certa competição em algumas questões e parece que essa geração acentuou a linha comportamental de que nós vivemos. Será que tem muito a ver do que a Nara está vivendo, Cris? Hoje a gente vive muito numa era individualista, né? É o meu momento, é o meu processo, é o meu desejo, é o meu prazer, é a minha vontade. E se isso toma parte do casamento, é um sinal de um fracasso, porque casamento é para ser vivido a dois. Existe uma individualidade a ser respeitada, mas eu costumo dizer que a grande parte precisa estar trabalhando para a união do nós. Né? Então, ficar no celular não é o problema. A gente pode ter momentos de ficar no nosso celular ali, mas a gente tem que saber a dose disso, porque tem uma parte, como eu falei, que é o nós, que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Nós, mulheres, temos a tendência de querer só o nós.
A gente tem a dificuldade de respeitar o individual. A gente quer só pra gente. Tanto é que futebol, às vezes, do maridão se torna um problema porque quer o maridão só em casa, né? Os homens têm outra dificuldade. É a dificuldade de se conectar no nós, né? É o meu futebol, é o meu carro, é o meu momento, mas eu gosto disso. Então, eles têm mais, de um modo geral, a dificuldade de trabalhar o nós. Então, a gente tem que ir na base da conversa, do diálogo, trazendo aquilo que eu te falei. Qual é o propósito do casamento? A nossa união tem um propósito, a gente está aqui juntos, então vamos construir essa família. E para essa construção dar certo, a gente precisa de que você esteja aqui com a gente, né? Não há um problema no celular, mas vamos dosar isso tudo, né? Vamos conectar. E como ela falou, né? Depois de 15 anos, os casamentos de longa duração precisam ser tratados, né? Trabalhados. A gente não pode deixar magicamente tudo vai se encaixando. Não, tem que ter uma ação. Amor é um verbo, né? Então a gente tem que ter um cuidado de fazer uma viagem, a gente tem um cuidado de comer num restaurante diferente, quem sabe experimentar o peixe com açaí juntos, né? Até uma vez eu vi uma pesquisa que quando nós fazemos coisas juntos enquanto casal, que nenhum dos dois experimentou, a sensação do cérebro é despertada como se fosse paixão. Olha que interessante. Legal, o resgate da paixão. Exato. O seu cérebro vive aquela emoção como se fosse você estivesse estando apaixonado naquele momento. Então, quando eu faço algo que eu nunca fiz e o meu marido também não, e a gente faz isso juntos, descobre juntos, a gente cria uma conexão de emoção que é como a paixão. Então, a gente precisa trabalhar relacionamento. Não dá para deixar só no dia a dia. A gente tem que criar esses subterfúgios, né? Criar projetos juntos, conversar sobre os projetos. Isso vai agregando valor, vai trazendo uma pitada para o casamento que é importante. Então, depois de 15 anos, a gente tem que criar. Se ele não tem a iniciativa, tenha eu, né? E talvez no processo das primeiras vezes vai ser esquisito porque a gente gosta de receber, né? A gente queria que o maridão tivesse a iniciativa e falasse assim, meu amor, preparei uma viagem pra gente esse final de semana, ai que romântico, a gente idealiza isso, né? Mas o importante não é de quem parte o convite, é a vivência em si, não é? A gente fica tão preocupado que é ele que tem que ter iniciativa, mas não é a iniciativa que é o mais importante de tudo isso. Seria bacana se ele tivesse, mas o mais importante é a vivência. Então, prepara a viagem. Se ele não se opõe, vai lá, faz a viagem. Ele vai pegar gosto, talvez, por isso, e daqui a pouco ele mesmo vai propor as viagens, vai propor os passeios, né? Então, ânimo, força, que eu tenho certeza que você vai trabalhar aí o seu casamento, não esperando tanto a iniciativa dele, mas você pode começar fazendo. Eu gosto de refletir sobre essa questão de sentimento versus ação, porque às vezes a gente tende a partir do sentimento e muitas vezes a gente tem que ir sem talvez esse sentimento de muito amor, de muita paixão, de muito querer, ir se arrastando pela força do querer estar junto, né? E ir mesmo sem talvez ter todos os sentimentos aflorados, né, Cris? Isso. Agir quase que meio que eu costumo dizer que aquilo que tem valor para nós, que é importante, precisa ser conquistado. Não é natural, nosso, né? Poucas coisas são naturais para o ser humano, assim, que você não precisa de esforço. O restante, tudo que tem valor precisa ser conquistado. Você quer ter uma saúde boa? Você vai ter que conquistar isso. Filhos. E a conquista envolve esforço. Você quer ter um bom casamento? Também. Vai precisar ser conquistado com ações, com um esforço nosso. Por isso que quando a gente vive num mundo hoje que prega tanto o individualismo, isso vai na contramão do que é o casamento. Porque o casamento é a doação, é a entrega. Né? Então eu entrego para este outro, eu entrego para ele e ele me entrega para mim. E essa troca de entregas é que constrói essa coisa linda que é o casamento, né? Então, quando essas individualidades estão fixadas em si mesmas, não há o espaço para essa construção, aí a gente tem a vivência do maior sofrimento que eu acho que é. Porque o casamento abarca tudo, né? Tudo. Você não está bem no casamento, você não trabalha bem, você fica mal, vai como efeito dominó na vida, né? Que é onde você recarrega as energias, ali você sai de casa, um trabalho, você tem que ter duas vontades, né? Vontade de ir para casa e para o trabalho. Se uma das vontades não está legal, você tem que rever os seus processos, né? Agora você de casa, hein? Acho que está chegando a última participação da nossa tarde. Mas bora lá, hein? É a Lourdes Pereira. Ô Lourdes, boa tarde. Estou casada desde 83, então há 39 anos, é isso? Olha. 39 anos. O segredo é muita paciência
e a ajuda de Deus. Tá aí, eu acho que e uma das coisas, às vezes pode ser até um presente de Deus, né? Ter mais paciência, às vezes não está no nosso contexto, esse molde. Mas eu queria te perguntar até, Cris, a questão da religiosidade, você que é uma profissional nesse sentido, desses princípios, eles ajudam na moldura do casamento, de ter essa paciência e de ser tudo intencional, como a Su falou, porque você tem que, se for só pela vontade natural, né? Eu acho que a vivência dessa religiosidade, ela é muito importante para o casamento, quase que eu diria fundamental. Eu vi um estudo há um tempo atrás, na época até que eu fazia o mestrado, que eles foram estudar casamentos de 20 anos para frente, e o que eles tinham em comum? Né? E a grande maioria deles tinha a vivência de uma religiosidade juntos. Iam à igreja juntos ou iam à missa juntos, eles praticavam isso juntos. Orar juntos. Orar juntos, né? É aquela história que a Bíblia fala do jugo, né? E o que é o jugo? É exatamente essa direção. Algo une a gente no mesmo propósito, numa mesma direção. E tem algo que nós acreditamos que é fundamental: o casamento é para sempre. E não é um para sempre como um peso, como uma amarra. É um para sempre no sentido de vamos fazer isso dar certo. Essa intencionalidade de eu vou ficar aqui e eu vou fazer o que for o meu melhor para fazer dar certo, isso faz a diferença. Isso cria um propósito. Então, esse compartilhar dessas crenças, elas formam uma base para que esse casamento atinja a maturidade, né? Nossa, Cris, muito bom, sensacional. Ouvir você falando assim é um deleite, uma inspiração, Que bom. Uma motivação. A gente só tem a te agradecer por estar com a gente aqui nesse programa, para falar desse seu jeito tranquilo e um jeito que acessível, eu achei. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. A conversa foi muito agradável. É sempre pena que podia ser um pouco mais, né? Pois é. Quem Fica sabe? sempre com aquele gostinho. Cris, vamos chamar outras vezes para você vir aqui, então, para esse gostinho ser repetido, que a gente gostou também muito. Tá aqui passando o Instagram da Cris, @Cris com CHRI, @Cris Romero PSI, PSI. Para você seguir, por lá ela também compartilha conteúdos sobre esse assunto, tá bom? Maravilha. Meus queridos, na segunda-feira tem programa, mas ainda tem uma novidade rolando. Você viu a chamadinha durante o intervalo? Tem uma super live, foi feita pela web e vai ser reprisada os melhores momentos pela TV Novo Tempo. A live de abertura dos 60 anos da comemoração do Arautos do Rei. Isso mesmo. Um abraço para a Luísa, tive o prazer de apresentar juntinho com ela, recebendo vários arautos ali. Cris, mas que horário que vai passar na TV Novo Tempo? Às 20 horas desse domingo, às 20 horas, tá? Vai ser 1h30 de programação, né? A gente conseguiu pegar os melhores momentos. Um abraço para o Fábio, nosso editor aí, um abraço para o pastor também, Adriano, que possibilitou de trazer essa live que foi bacana pela web, também na TV. Domingo, às 8 horas da noite, exatamente, coloca aí no despertador, você vai saber tudo de como você tem que comprar o ingresso, como que vai funcionar, já coloca na agenda dia 11 de dezembro, né? Aqui em São Paulo, vai ter um convite para você montar uma caravana bacana, porque normalmente o Arautos, ele vai até a sua cidade. Agora chegou o momento de você vir para ver o Arautos 60 anos, quem viu os 50 é um espetáculo. Suzane, olha, vai estar bênção, hein? 60 anos, vou estar lá, capaz, arautiano, que eu digo sempre, né? Arautiano e quarteteiro, dia 11 de dezembro. É isso aí, também quero estar lá, já andei vasculhando aí para saber onde é que eu consigo esse meu ingresso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é o seguinte, a gente se despede por aqui dessa semana. Segunda-feira, às 3 horas da tarde, vamos falar sobre a angústia da separação, hein? Ixi. É aquele momento que a mãe fala, nossa, mas ele só quer o meu colo, não vai com ninguém, e aí? Ai, hein? Depois você vai criando os próprios monstros. Mas a gente vai, olha, colocar tudo pra fora, vai dar jeito, vai ter uma profissional especial segunda-feira. Suza, grande abraço pra você também. Tchau, tchau, um bom sábado.